Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez no Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, mas que, pela internet amplia aí o seu movimento. Então, estamos aqui na sala com a Pâmela, do Rio de Janeiro, com o seu Luiz Gonçalves, de Três Lagoas, também do MS. E nós vamos hoje fazer um estudo sobre a obra do Sebastião Camargo, que sempre está aqui conosco, porém hoje ele não consegue fazer bicorporeidade, por isso que não está, a bilocação. Então ele está no seminário agora pela manhã, mas estaremos todos juntos aqui dando continuidade ao que nós estamos estudando desde alguns tempos atrás aí. Muita luz para vocês, Vamos começar pelo bom dia aí da Pâmela. Pâmela, bom dia. Como é que você está? Bom dia. É uma alegria imensa a gente estar aqui mais um mês, E bola para frente, porque nós precisamos aproveitar a vida ao máximo. E vamos praticar aquilo que Viana de Carvalho nos ensina, que não é o viver bem, mas é o bem viver, que é exatamente o que nós estamos aqui fazendo. Com certeza. Bom dia, seu Luiz. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade novamente de participar do estudo e tentar compreender um pouquinho melhor a vida e não esquecer jamais de vivenciar tudo que nós estamos aprendendo, porque não basta o intelecto estar bem aperfeiçoado, mas a vivência. O intelecto sem vivência é uma caixa cheia de ouro, que ninguém vai nem abre ela. Então, eu gostei da que a Pâmela falou, do bem viver. E eu queria começar hoje, está um dia meio tranquilo, A poesia de Castro Alves, nós estamos em pouco aqui. Eu vou falar só os primeiros 3 estrofes, que vai ser bem o que nós vamos estudar hoje aqui. Para começar, é uma poesia dele, Não sei se a gente pode chamar de poesia, mas é a criação divina de Castro Alves. E a cabeça dele devia estar no plano espiritual quando ele escreveu isso daqui, que é fantástico. Eu vou falar só os primeiros 3 parágrafos, acho que não é parágrafo, Tem outro nome que se dá aí na poesia. E é assim: e disse Deus do infinito, que se faça o firmamento, e o Pai condensou aos poucos o seu próprio pensamento. E a santa sabedoria deu início à sinfonia, fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito que nos espaços profundos surjam infinitos mundos, e os contínuos turbilhões a explodir no espaço infindo gerarão astros fulgentes, de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo. Condensação da vontade, infinito, eterno e puro, como o é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, e a vida em estado latente esperava atividade. E ela continua, é uma coisa maravilhosa, que a gente devia estar sempre lendo de vez em quando, aí, para nós compreendermos. E se ele, naquele tempo, ele já tinha uma parte dessa consciência, nós também poderemos um dia. Obrigado a todos. Exatamente, são espíritos muito avançados à época, que trazia assim uma mensagem grandiosa de visão do universo como um todo, Então, creio que ser
poeta, ser escritor, amplia demais a sua visão, né, da pineal, principalmente, e você acaba enxergando muito além, né? A gente sabe que toda arte, né, tem um pezinho com a mediunidade em si, né? E a gente acaba trazendo lembranças, memórias de onde estivemos, por onde passamos, nas intervidas, ou na vida, né, como ela é, porque às vezes a gente fala intervida, mas a vida é uma só enquanto espírito, né? Então é espírito experienciando diversos momentos multidimensionais, e ele traz toda essa riqueza aí através da poesia, né? E é muito lindo. Realmente é isso, seu Luiz. Nós vamos, então, hoje dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando o capítulo 1, né, do livro de Sebastião Camargo, para quem está acessando aí a primeira vez, é O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, né, um manual de ensinamentos para todos nós, de como nós precisamos desenvolver esse despertar diariamente, né? Então, você que está aí acompanhando pela primeira vez, essa obra é a segunda obra do Sebastião Camargo, e ele é sob a orientação de Leon Denis, Miramês, né, e Ramatiz. Fala, Pamela. Eu tenho uma novidade. Se a gente analisar o título, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, isso foi retirado de um convite de Jesus no Sermão do Monte, né? Que vós sois o sal da terra, né? E hoje eu estava assistindo uma live de uma pessoa católica, embora ela fale do dia a dia, ela sempre abre a live da manhã com uma homilia do Frei Gilson. E eu achei muito interessante, embora ele fale de uma forma superficial, ele me refez lembrar do livro, da logicidade que o Sebastião coloca na sequência do livro, porque a intenção da espiritualidade com essa obra é que a gente saia da posição de sol da terra para sermos a luz do mundo, ou seja, da substância para a essência. Só que o Frei Gilson me atentou para uma coisa, que ele falou que o sal, que o princípio inteligente, ele tem que ter sabor, e o sabor é a fé. Então, essa fé, ela já nasce, é o conhecimento. O princípio inteligente, ele é uma informação, ela é uma estrutura. E aí ele fala que essa fé, ela vem do Evangelho. Então, olha só, embora ele seja católico, ele já está falando, só que o Sebastião, ele quer que essa fé cresça, que esse Evangelho saia do princípio para algo maior. Tanto é que o primeiro capítulo, ele fala logo da fé vivenciada, mas como fazer essa fé vivenciada? Através do processo da fé cega, da fé raciocinada e a fé vivenciada. E aí ele fala também da fé inquebrantável. Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, já estou pronto para o holocausto. Exatamente, muito lindo. É por aí mesmo, Pamela, né? A gente sair de uma fé aonde eu acredito por acreditar, né? E avançar para uma fé atitude, né? Uma fé ação, né? Vivenciada mesmo, né? Então esse é o nosso grande percurso. E comentando um pouco esse capítulo que Sebastião descreve, né? Ele escreve para nós com 2 tópicos, bem interessante, né? A fé vivenciada, para ele tratar dela, ele começa com o Pai Nosso. Pai Nosso, não qualquer Pai Nosso, né? Um Pai Nosso consciente. Brincadeira à parte, né? Não existe qualquer Pai Nosso, mas o Pai Nosso, como foi divulgado, aprendido e recitado por muitos de nós por muito tempo, né, com frases, às vezes, sem sentimento, né? Então, nós fazemos o Pai Nosso sem sentir o Pai Nosso. E de uma maneira muito maquinal,
né? Então, protocolar, a gente cumpre um papel, né? Então, quando às vezes as pessoas falam para a gente tem que acordar, levantar e fazer uma oração. E às vezes tem gente que faz bem rapidinho ali, porque tem que correr para o dia. E à noite a mesma coisa, faz uma precezinha ali, mas sem sentimento nenhum, sem estar buscando realmente a conexão com o alto, né? E aqui, nesse Pai Nosso Consciente, né, Sebastião traz para nós a essência de como funciona cada frase quando eu a pronuncio. Então, quando a gente fala Pai Nosso que estás nos céus, né, ele já mudou um pouquinho para nós, colocando Pai Nosso dos céus, né, de todas as consciências. Então, um céu interno que tem todas as consciências que habitam em mim, né? Então, não preciso pensar num céu longínquo, este também, mas ao mesmo tempo é um céu que está aí dentro de você, né? Você é um potencial para estar no comando de tantas figuras galáxias intergalácticas dentro de você mesmo. Você é uma própria constelação. Então, isso muda totalmente a nossa visão, né? E não é um pai distante, porque muitas vezes a gente pensa num Deus longe, né? Deus está me vendo lá de cima, muito longe. Não, ele está aqui comigo, né? É um pai criador que está comigo aqui. E santo é o teu nome, né? Que é o que a gente fala, santificado seja o vosso nome, como se a gente santificasse o nome do Pai. Não. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Então, dando aí um sentido muito mais amplo, né, do que é esse santificado seja o vosso nome. Né? Não é santificado, porque santo ele é. Quem sou eu para santificar o vosso nome, né? De Deus, né? Não tem isso, né? E aí por tudo, né? Por tudo que há, por tudo que existe, em todas as épocas, todos os tempos, em tempos que acontecem concomitantemente, que a gente ainda não consegue visualizar, né? Que são as multidimensões, os espaços também, que também estão nessas multidimensões. Então, em tudo, né? Santo é teu nome. E molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Então, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A gente chama o reino do Pai. Não, molda-nos, transforma-nos, né? Para que nós possamos consolidar, modificar o meu comportamento, para que eu possa viver esse teu reino em espírito verdadeiro, né? Então, que isso é realmente o que a Pâmela estava falando, que a nossa alma seja luz, que nós possamos ser a própria luz, né? Então, é isso que ele vem falando aqui, né? Então, não é santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, não é que venha o teu reino sobre mim e me transforma, porque essa é uma crença que muitos de nós temos, do reino vir até nós e fazer tudo por nós, que é gostoso, né? É bem facinho, mas não, né? Quando você leva a consciência, isso não acontece, nós estamos recitando há mais de 2000 anos essa prece dessa forma e nada acontece, né? Então, por quê? Porque realmente eu não estou me comprometendo, né? E a luz não vem até mim, eu vou até ela. E é isso que a gente estuda no Espiritismo, que nós é que vamos progredir, evoluir, né? E vamos abrir a sintonia, o campo vibracional, para estarmos em luz e viver a luz, né? Então, não tem como espiritualidade maior fazer uma mágica por mim. Ah, eu sou amiga de Sebastião Camargo, ele está evoluindo muito, logo estarei na mesma trilha. Não, esquece. Né? Nem como filha, nem como esposa, nem ninguém, né, que está ali junto com ele vai evoluir porque ele está evoluindo, né? Ele faz a marcha dele, assim como todos os companheiros de Chico Xavier. Ah, ele evoluiu muito, eu vou evoluir também. Não é assim que funciona.
Então, por quê? Porque é um compromisso seu consigo mesmo, não é nem com o outro, com o seu comportamento, para você ter essa vivência do reino. Aí por vem... isso, Adriana, rapidinho, por isso que é uma ação consciente. É uma oração, é o Pai Nosso consciente. Que aí, no caso, você usa da sua mente, usa da fé raciocinada para buscar a fé vivenciada, através do mecanismo da intuição. Exatamente. E a próxima mensagem, né, que é: venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu, mostra para nós aqui que conduze-nos Criador Todo-Poderoso para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsa virtude. Então, venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Não é que vem o reino, né? Conduz a gente para que nós possamos controlar os nossos desejos, as nossas paixões e, na verdade, transformá-las para a tua vontade, a vontade do Espírito, a vontade do Pai, né, Criador, em virtudes. Então, a gente se harmonizar com a lei divina. E aí nós paramos aqui, né? E hoje nós vamos fazer a próxima frase do Pai Nosso Consciente, que auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada do teu amor, do qual inquestionável e imprescindivelmente necessitamos a cada instante de nossas vidas. Então, eu vou passar agora a fala para a turma da sala, né? Começando ali com a Pâmela. Seu Luiz abriu o microfone, você já quer falar, seu Luiz? Não, fala primeiro, Luiz. Eu estou buscando aqui o negócio. E eu estou comentando que você falou que se caminhar com alguém que já alcançou essa luz, você também alcançaria. Muito pelo contrário, viu? Eu já conheço o nosso amigo Sebastião há 23 anos, 24 anos, que eu estou na lida com ele. O impulso que ele dá na vida dele, no crescimento dele, serve como um estímulo para a gente, até meio dolorido. Você caminhar com alguém que você vê que aquele bem está fazendo bem para ele, como a Pâmela falou, né, o bem viver, né, o bem viver, e você fala, não, mas o caminho é aquele, mas aí ainda você quer continuar aceitando o que o mundo oferece. E ele vai gerando sempre aquele estímulo da mudança, e chega a causar até dor nessa situação. Era isso que eu queria comentar aí. Ok, obrigada. Pâmela, vamos ver a rememoração do que foi dito até agora e a frase de hoje. Não, então, eu já estava até, inclusive pelo que você me fez pensar, a frase que eu trouxe no início, até mesmo veio completar aquilo que você falou da frase de hoje. Eu nem tinha atinado para isso, mas eu pulei para a página 231 do nosso querido livro, só as duas primeiras frases, que Jesus é a maior expressão espiritual do Cristo de Deus para a humanidade terrena. Fascículo de luz personificado, cuja fonte é o governador supremo dessa escola de luz, desse lar de esperança, desse hospital de almas. Aí vem aquilo que eu quero falar. Ele é o pão da vida, ou seja, a força que gera e alimenta, o sal da terra, e, ao mesmo tempo, o evangelho vivo, a lei que ilumina e direciona a consciência germinal dos terrícolas em ascensão, à luz do mundo. Então, no caso, vamos dizer assim, aquilo que ele fala aqui, ó, auxilia a fonte da vida a assimilar o teu eterno alimento. Porque quando você pensa, aí você vai determinar se você quer realmente
transformá-los em moléculas ou em hormônios. E aí, para você fazer isso, você tem que ir lá no capítulo 7º do livro do Sebastião sobre o mecanismo mental. E aí também o 7º e o 8º capítulo, que são bárbaros sobre isso, que ele fala sobre esse processo. Então, você pensa, por exemplo, eu estou com dificuldade de desenvolver um hormônio da minha tireoide. Então, eu vou pensar para que o meu organismo produza. Primeiro, eu preciso harmonizar o meu organismo, porque se ele estiver realmente em alta velocidade, ou seja, estiver liberando cortisol, ele não vai te obedecer. Então, primeiro você vai ter que fazer um relaxamento, vai ter que relaxar, e aí sim, através da oração, falar para ele aquilo que você precisa. Eu quero desenvolver a tireoide, mas ao mesmo tempo é aquilo que a minha mãe falou hoje de manhã. Não adianta você pedir, senão seria um ato de petição. É você colocar isso em ação através das suas ações. E aí ele continua aqui. O eterno alimento, o evangelho, que é a essência que manifestada do teu amor. Então, esse amor divino, o próprio psiquismo divino, nós vamos, através dele, buscar esse elemento, ou essa substância, ou essas leis, a qual inquestionável e imprescindivelmente necessitamos a cada instante de nossas vidas. Porque aí o que acontece? Eu também preciso de ter a humildade, a sinceridade, e para poder desenvolver com fidelidade. Eu preciso primeiramente me humildar. Depois eu preciso falar com sinceridade. Sou eu que quero pegar a mão na massa. Então, e desenvolver isso com fidelidade. Humildade, honestidade, sinceridade e fidelidade. Ponto. Maravilha. Seu Luiz. Bom, eu notei aqui, né, da terceira frase em diante, toda ação molda-nos, soberano e primoroso arquiteto. Auxilia-nos, ó fonte de vida. Então, aqui, conduz-nos, Criador Todo-Poderoso, sempre exaltando toda essa criação. Porque sem essa louvação a essa toda a sua criação, para demonstrar que algo muito maior que nós está acontecendo a todo tempo. Mesmo que eu não queira participar dessa criação, ela está ocorrendo a todo tempo. Né? Então, ele, na frase de hoje, ele fala, né, auxilia-nos, ó fonte da vida. Então, por isso que eu trouxe esses 3 parágrafos da divina, a criação divina. E Joana de Ângeles, eu acredito que seja ela falava, e Chico, através de Chico mesmo, eu lembro que foi o Chico que trouxe que esse movimento de evolução e de crescimento, 99% tem que ser de transpiração. Então eu fico pensando, 1% é do auxílio divino, que é esse que auxilia-nos, seria esse 1%, acredito eu. Então, só que esse 1% tem um poder, né, imensurável. Mas sem essa transpiração daquele que deseja a mudança, a coisa fica bem em vão. E foi o que nós fizemos por muito tempo na nossa vida. Sempre orando, sempre
frases maravilhosas, uma é mais linda que a outra, e muitas vezes não precisa ser tão longa. Tem até que ser um pouco buscando a essência. Eu lembro uma vez que nós estávamos num lugar e na rodada de amigos o César foi fazer a oração de abertura. E com alguma dificuldade que ele tinha no começo, né? E que todos nós tivemos algum dia de falar, ele ficou meio parado e simplesmente gratidão a todos. E acabou a oração dele. Alguém estava esperando aquelas orações compridas, bonitas, maravilhosas, e muitas vezes meio mecânica, como diz a Adriana. E aqui ele está nos alertando sobre isso, auxiliando, ele não está pedindo, dê a esperança, me dê a luz, sempre pedindo algum tipo de virtude já pronta dentro de nós. E hoje nós sabemos, por isso que eu tenho assim, até dificuldade de alguma oração já pronta, assim, eu tentar ler ela. Por isso que talvez o Manu Mirahama aqui, ele quis fazer essa situação para ser uma coisa vinda do próprio coração, que trouxesse algo desse desejo sincero teu dessa mudança. Aí ele trouxe essa situação. Então nós não podemos nunca nos esquecer, né, que diante desse movimento evolutivo de transpiração, 99%, segundo Chico, cabe a nós buscar. E quando nós fizermos esse movimento diante dessa vontade, desse desejo sincero, o movimento contrário virá, apesar de 1%, uma força incomum para nós ainda encarnados. Só isso. Só isso, tudo isso, né? Pamela, você quer falar ainda? Sim, duas coisas. A evolução ela acontece de forma natural, mas o que o Sebastião está trazendo é exatamente esse processo de acelerar desse processo evolutivo. Porque já não é mais necessário a dor para evoluir. É aquilo que a gente falou na semana passada, que gerou até dúvidas. Então, precisamos ser proativos para que o amor, ele convida a vezes incontáveis. São muitos os chamados. Mas, no caso, a dor é aquele aguilhão, é aquela espora que a própria natureza mostra que, vamos dizer assim, ela mostra e fala assim, não, já está na hora. Então, o pessoal, por isso, essa guinada do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, para eu não mais precisar da dor para evoluir. E essa questão da oração pronta, até o Luiz me lembrou que no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as preces prontas, porque, na verdade, nós viemos de um passado católico, então tinha aquelas rezas, aquelas ladainhas. Então, para aquelas pessoas que ainda sentem falta, até mesmo nós precisamos ainda de alguém fazendo a meditação guiada, né, ou as visualizações. Então, assim, é uma necessidade que nós temos, como a gente precisa da vela, precisamos, né, de pedir ajuda. Então, uma coisa para centrar a nossa mente. Então, até que nós sejamos a própria oração. É bem forte a compreensão dos nossos irmãos que descreveram o Pai Nosso consciente, porque traz a essência, né, de cada frase do Pai Nosso. E todas as preces, quando você olha, elas têm um momento evocacional, né, que traz evocação,
do pai, ela eleva seu pensamento, ela tenta te levar, né, para aquele sentido, e tem os pedidos, né? Então, é o petitório que a gente costuma dizer, né? E esse petitório sempre vai vir de acordo com o nosso processo evolutivo. Eu gostei muito quando a Pamela falou, né, da humildade ali que a gente tem que ter no momento que a gente está ali contrito ao Pai Celestial. E para estarmos com essa humildade, é a gente reconhecer-se, e aí vem o autoconhecimento, é você reconhecer as suas próprias fragilidades, né? E nestas fragilidades, o que eu devo pedir? Né? Então, o petitório, como que ele vem? Então, nesse Pai Nosso consciente, a gente vê, né? Primeiro, ele ressalta o Pai, Pai Nosso dos céus, né? Mostrando esse vínculo da paternidade mesmo, de alguém responsável. Quando você pensa na figura paterna, o que vem na sua mente? Né? Quem é esse pai que vem na sua mente? É aquele que vai te trazer toda a segurança, que vai te trazer a prover você de tudo que você precisa, né? Então, é segurança desde alimentar, afetiva, da violência, né? Então, a paternidade, ela cuida de tudo isso no ser humano, né? Então, quando a gente pensa no pai, ele é algo que vai prover tudo que eu preciso para a vivência, né? E quando a gente vê na segunda frase que santo é o teu nome, né? Santo é o teu nome, então você já pensa numa santidade. O que é um santo para você? O que vem a ser esse santo? Né? O que esse nosso grupo de irmãos estão colocando aqui para nós, né? Fazendo uma versão consciente do Pai Nosso conhecido por nós. Quem é o santo que vem? Então, quando a gente pensa em santo, a gente pensa em um ser, né, que já não sofre mais nada das coisas do mundo, né, e ele consegue lidar com todas as forças da natureza, com todas as forças espirituais, com todas as forças iluminativas, tranquilamente, né? Então, esse é o santo que a gente pensa. E quando a gente pensa em primoroso arquiteto, né, que é outra puxada que ele faz para falar do mesmo Criador, ele está dando várias qualificações, né, para Deus. Primeiro paternidade, depois santidade, depois arquiteto, né? E nós temos um grupo forte, né, dentro da sociedade do mundo que usa esse termo para falar de Deus, né, como arquiteto. Então, como primoroso arquiteto, né, para ele, porque arquiteto, ele faz o desenho, né, o design de tudo que há, né, da construção de tudo que há. Então, para que ele possa moldar e na nossa mais íntima, né, posição de comportamento, de mudança para vivermos. E quando ele coloca como todo-poderoso, né, então é o Criador todo-poderoso, ele vem evocar, então, esse poder. Então, eu vou pensar num Deus todo-poderoso. E como que ele faz com que nós possamos, né, agir de acordo com a sua vontade. E aí, meus irmãos, o tempo todo estamos em função dessa criação. Então, muitos de nós, porque aqui nós estamos buscando a essência do ensinamento e a consciência do ensinamento. Muitos de nós, às vezes, distancia-se e acha que é uma coisa separada. Mas é como Pamela falou, e seu Luiz também comenta, né? Nós fomos criados muito tempo em outras fés, em outras crenças, e trazemos de lá para cá um raciocínio, né? Da essência. Então, aqui nós estamos tentando encontrar a essência, retirando um pouco de todas essas crenças que foram embutidas em nós. E, por fim, quando a gente vem a essa frase, que daí Deus, né, já não é mais o Pai, não é mais o Santo, aliás, ele é, né, mas eu só estou falando aqui nessa frase, ele não é nem o arquiteto,
e nem o Criador Todo-Poderoso. Fonte da vida, né? Aí eu penso na fonte da vida. A fonte da vida, né, ela não perde a água, né, que está ali. Ela vai se retroalimentando e coloca de novo. E a própria água volta. Então, você começa a pensar, né, como que você, nessas diversas vidas que nós temos, nos alimentamos desse evangelho, com que nada se perde, tudo se transforma na natureza, tanto física, psíquica e espiritual. Então, nós vamos muito além, né? Buscando aqui essa essência manifesta do amor divino. Nada que o Pai criou, nenhum mínimo átomo, né? Microátomo, essência, partícula, né? Elétron, prótons, que você pensar aí, vai se perder. Isso é muito bonito, né? Isso é muito lindo. Então, para que quando nós estamos fazendo a nossa prece, a gente evoque essa fonte da vida que está em mim, está em você, está em todos nós o tempo todo, né? Para que ela possa nos direcionar no sentido do amor divinal, né? E sem a gente desenvolver aí em nós questões perdidas, né? Que a gente acaba levando por caminhos que não é o verdadeiro da essência. Então, muitas vezes, a gente pede coisas, né, e não me propõe ao movimento. Então, uma coisa da vida nossa, né? Se eu peço, por exemplo, nós estávamos comentando aqui, né, sobre emagrecimento antes da nossa live. E se eu peço, por exemplo, que eu quero muito emagrecer, mas aí eu não saio do sofá e não saio da mesa farta. Fico ali comendo tudo e quero muito emagrecer. Mas eu não faço um movimento para que esse processo aconteça. Tá? Então, não tem raio que vai cair em cima de você e te transformar num ser esbelto. Né? Então, a gente tem que fazer o movimento. Né? Então, lógico, por nós viciarmos as nossas células, as nossas moléculas com determinados alimentos, aí a Pamela pode adentrar mais profundo, né? A gente acaba, vamos colocar assim, mudando a função dos nossos hormônios que teriam, né, ou sobrecarregando, vou colocar até esse termo, sobrecarregando os nossos hormônios, que não dão conta mais de processar, né? Processar aqueles alimentos, de fazer com que eles se transformem em vida para nós, em vida para as nossas células, de forma apropriada, e a gente acaba, então, esgotando, cansando, né? Cansando o corpo físico, cansando as nossas células, e aí gerando situações diversas aí. Ou sempre num pico, né? Ou muito emagrecimento, né, Pamela? Ou muito engordando muito. Então, a gente sempre fica oscilando nessas duas situações sem ter um equilíbrio eficiente. Mas isso é só um exemplo que eu estou passando. Porque quando a gente pensa em comportamento, em essência manifesta do teu amor, né? E aí existem várias coisas que nós precisamos trabalhar, né? Que são nos aspectos morais, nos aspectos espirituais. Então, todos nós estamos aqui buscando esse entendimento e essa transformação. Então, essa fonte de vida para nos auxiliar a alimentarmos com o Evangelho redivivo todos os dias, né, vai precisar de nós esse movimento. Né? Então, nós temos que nos predispor a. Né? Como ele disse na frase anterior, que nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade. Como é que eu faço isso? Né? Se eu ficar parado, não vai acontecer. Então, olha que interessante, né? Sempre o impulso é nosso. E aí é onde a gente vai compreender que tudo acontece em nossa existência por causa de nós mesmos. Ninguém é responsável
por nossas tristezas, amarguras, né, e felicidade, que é o oposto. Somos só nós. Adriana, uma coisa que você estava falando, né, sobre alimentação, mas acontece o seguinte, o próprio Emmanuel, ele fala que nós temos alimentos físicos, psíquicos, emocionais, morais também. Inclusive, por exemplo, eu quero me alimentar da raiva. Aí eu te provoco. E aí, no caso, a sua ofensa vai me alimentar. Entendeu? E aí a questão do perdão é exatamente quebrar esse ciclo. Mas só que o perdão é o seguinte, ele acontece porque você se ofende, porque é a transformação dessa energia, entendeu? E uma coisa, eu estava assistindo um menininho dizendo, de 10 anos, fala que o perdão ele é infinito porque ele precisa ser um hábito. Por isso que é o perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente. É que aquela situação ela pode estar sendo um gatilho. Como você estava falando sobre a questão do emagrecimento, eu busco o prazer, a dopamina, os hormônios, né? A adrenalina, a dopamina, que são hormônios mais baixos do nosso sistema glandular. Então, a saciedade a partir dos chakras inferiores. Mas por que buscar os chakras superiores, o cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário, demanda-me, como o Sebastião fala, impulsos neuronais que eu cansa. Se você pensando bem, já chegou para mim e falei assim, não, eu não vou fazer mais isso não, porque está cansando. Eu já cheguei a isso, já fiz isso várias vezes. E aí, o que acontece? E além de você exercitar outros neurônios, você também precisa do quê? Você precisa o sacro ofício, ou seja, você se desprender o desprendimento. E às vezes o sacro ofício não é um sacrifício, é o uso da abnegação, que o Sebastião já vai falar nos outros capítulos. Então, é aquele exercício, por exemplo, de você sair da cadeira, de você olhar a sua alimentação, de você perceber o que você pode comer para poder você ter um processo mais saudável. E aí, uma última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quando você faz essa oração do Pai Nosso consciente, você já chegou à mente. Quando você já chegou à mente, você já fez um primeiro exame de consciência, que é esse processo, fruto do processo. Quer dizer, o resultado desse primeiro exame de consciência é que tem um autoconhecimento. E aí você vai fazer um outro exame de consciência, você vai deparar-se com a lei, e a partir desse confronto com a lei, você vai fazer aquilo que a gente chama da oração, que é a proposta de mudança. É verdade. E não uma leitura corrida, né? Então, assim, se eu fizer o Pai Nosso consciente, buscando a consciência nesse momento da frase. E um alerta aqui que a gente quer dizer é qualquer prece, tá, pessoal? Qualquer oração, né? Todas, se você levar a sua consciência para dentro dela e buscar sentir cada frase, porque o autor que escreveu, ele fez com sentimento. Ele escreveu com sentimento. O problema é que nós decoramos automaticamente, né? E aí
eu elevo a minha intenção naquilo, mas sem escutar aquilo, sem compreender. Como a minha mãe conta uma historinha que a pessoa queria tanto aprender a orar. E aí ele chegava na igreja, né? Ele queria orar e as crianças eu vou fazer a oração, não sei o que, sei o que lá. Aí começou, ele falava um monte de palavrão, coisa que não tinha nada a ver. Mas a fé dele era tanto, o sentimento dele era tanto, e ele colocava o chapéuzinho dele na parede que não tinha um prego sequer, e ficava preso ali para fazer a sua oração. Sem dúvida, né? Deixa eu comentar bem rapidinho aqui. Então, quando ele fala que assimilar o eterno alimento, aí dá um tracinho e põe o evangelho. Alguém bem leigo, né? Tem que estar bem leigo na compreensão desse assunto, falar, pô, mas eu não posso viver só de evangelho, né? Eu tenho que comer, tenho que me alimentar, tenho que ter carne, tenho que ter que me sustenta o corpo, né? Mas é que ele não compreendeu que tudo tem o evangelho, né? Esse amor está no pão, esse amor alimento, né? Ele está no pão, está no arroz, está na... A Pâmela acabou de analisar o alimento como físico, né? Seria esse que eu estou falando, os psíquicos, as emoções, os sentimentos que alimentam também. Até nós brincávamos muito aquelas palestras longuíssimas, seminários do Sebastião, né? Que algumas pessoas se incomodavam, né? Porque eram muito longos, né? Só que nós notávamos, e ele nos alertou, né? Que não tinham fome. Aqueles que realmente estivessem presente e não estaria como uma girafa, né, largando o corpão ali e o pescoço lá por cima do telhado, que estivesse consciente mesmo, só ia lembrar que tinha que comer, ela falava, intervalo para comer. E ainda o Sebastião falava assim que nunca viu ramo religioso que come mais do que nós, porque nós espíritas, qualquer intervalinho tem que correr comer lá. Por quê? Porque não tem essa noção desses alimentos psíquicos, espirituais e aquele que supre, que é aquele que Jesus falou da fonte para a mulher. Se você beber da minha água, você não vai ter mais sede. É um valor moral ali. Então, nós, quando começamos a frequentar a casa, nós recebemos nutricionistas lá. A turma ia para escutar algo do evangelho, de repente tinha um nutricionista na nossa casa, mostrando algumas regras, alguns alimentos, como que ele era para ser cozinhado e que esse cozinhamento se perdia parte dele, você tinha que usar água para... E aí depois veio uma enfermeira falar sobre as vacinas, sobre o medicamento, e tinha pessoas que eu notava que falavam, pô, mas vim aqui para ver uma coisa, de repente tem aí uma pessoa falando sobre uma coisa que não era o que eu queria ouvir naquele momento, porque não compreende que tudo isso é evangelho. E tem a brincadeira que o Divaldo fala, né? Que o fulano chegou para ele e falou que foi curado pelo evangelho. Aí o cara falou, mas como? Você estudou o evangelho e viveu? Não, meu pastor pegou o evangelho e mandou na minha cabeça quando eu fiz as coisas erradas. Aí aquela dor danada, eu nunca me esquecia. Eu não cometi nada errado mais, porque senão eu ia levar outra evangelhada na cabeça. E o deputado Nicola, ele comentou uma coisa bem interessante, né? Que ele, jovem, muito jovem, ele foi beber, experimentar o álcool. E como ele era uma pessoa que não usava o álcool, se enturmou com a galerinha dele e foi beber. E o que acontece quem bebe o álcool pela primeira vez simplesmente quase que entra em coma, né? E ele chegou muito mal. Aí no outro dia ele foi pedir para o pai dele, que é um pastor, uma igreja evangélica, de perdão para o pai dele. Aí o pai dele falou para ele, não, você não precisa pedir perdão para mim, não. Nem precisa pedir, porque você sabe que eu sou teu pai. Agora, a Deus, a Cristo, aí sim, esse você tem que pedir perdão, e o perdão tem que vir seguido de vivência. Quer dizer, fazer um projeto para que não aconteça a mesma coisa.
Então é isso aí. O alimento está em tudo. Tudo é alimento. Nessa frase, então, depois a gente destacar a fonte da vida, né? Entender o que vem a ser o evangelho como alimento. Então, todos, né, podemos pensar na forma física, como a gente comentou, e também na forma psíquica, né? E aí, nessa forma psíquica, a gente pode imaginar aí todas as lives que nós estamos assistindo, todos os filmes que nós assistimos, todas as leituras que nós fazemos, né? Tanto leitura de qualquer obra, gente, a gente tem ali o Evangelho. Né? Então, você pode entrar na essência, né, do autor e encontrar naquelas palavras que você está lendo essa energia crística, né? Ou, né, você vai entrar e perceber que não tem muito a ver com a evolução, né? Então, tudo que não condiz com o progresso moral, espiritual e físico não é crístico, né? Então, aí a gente vai entender que temos ainda situações onde irmãos estão aprendendo alguma coisa e não age de acordo com a lei divina. Então, para isso, nós temos que nos alimentarmos, né, de estudos mais profundos, como o Evangelho de Jesus, para a gente poder realmente ter condições de escolhas aqui no nosso meio. Né? Então, como que eu sei qual que é o melhor alimento, como que eu tenho que me alimentar? O seu Luiz já colocou, vou procurar um nutricionista. Né? Então, como é que eu sei o que é condizente com as leis divinas? Ele também ali deu o exemplo, né, desse rapaz, mostrando para nós como que a gente tem que estar, né, imerso com os códigos divinos para a gente poder mesmo estar aí trabalhando em nós, né, esse amor, manifestando o amor divino em nós. Né? Então, como que eu faço isso? Então, através mesmo dessa busca do conhecimento, da autoanálise. E o mais legal ainda, daqui a pouco eu abro o microfone para a Pâmela, que ela já se manifestou, o mais legal ainda é que nós, né, espíritos no processo de evolução, nós temos em nós já essa chama. Né? Então, a chama de buscar a melhora e o discernimento do certo e errado está em nós. Né? Então, eu sei quando a coisa é boa para mim. Né? Eu entendo o que vai ser bom para mim toda vez que eu faço análise. Quando eu ajo por impulso, não penso direito, não questiono, eu acabo fazendo algo que não é bom para mim. Então, cada vez que eu tenho um comportamento que não gera benefícios tanto para mim como para o meio que eu vivo, eu estou em desacordo com a lei divina. E aí, quando a gente pensa que em tudo há o amor de Deus, em tudo há o evangelho de Deus, né? Na água, nos alimentos, porque quando eu penso alimento, eu posso pensar em toda a cadeia produtiva dele, para ele chegar na minha mesa, né? As pessoas envolvidas, não só os cozinheiros que prepararam, mas antes disso, né? O homem que lançou a semente na terra, aquele que adubou a terra para que aquele fruto crescesse, né? Então ele vem carregado de energia de amor que você nem imagina no momento que está sobre a sua mesa. E assim ou é tudo que vai nos alimentando, né? Então, tanto intelectivamente, moralmente, espiritualmente, sempre houve pessoas envoltas, né, nesse energismo divino, que estão agindo pelo energismo divino para levar a um progresso, a uma evolução. O planeta Terra, ele progride independente de nós. Mas se nós quisermos progredirmos de acordo e permanecer neste planeta aqui, porque às vezes você nem quer, né? Estamos aqui falando, mas às vezes você quer ir também para um mais avançado ou menos avançado. Então, dependendo desse energismo que eu vou gerando em mim e querendo permanecer nesse planeta Terra, eu tenho que evoluir de acordo. Né? Por quê? Porque tudo há um progresso, uma evolução.
né? Moral, espiritual e física. Pamela, fala aí. Não, só queria falar uma coisa interessante. Quando você falou a questão da alimentação, né? O próprio Sebastião, quando ele vai fazer um trabalho, ele esquece, entre aspas, né, de se alimentar. Ele só se alimenta no final, fisicamente falando. Mas todas as vezes que nós somos, vamos dizer assim, nós temos uma proposta benéfica. Inclusive, ontem eu estava meditando da seguinte forma: quanto mais benéfico for a minha proposta e quanto mais extenso, ou seja, quanto maior número de seres, mais amplo for os benefícios a qual a minha proposta ela vai atingir, há um auxílio tremendo dessa força cósmica. É como se tudo aquilo viesse em auxílio para que a gente possa realizar aquele intento que eu preciso fazer. Então, inclusive, o Luiz sabe melhor do que eu, tem um livro, acho que é o Evangelho de Rusteng, que fala que quando Jesus veio à Terra, os peixes pediam para serem os alimentos de Jesus, porque eles queriam fazer parte daquele universo para que ele pudesse desenvolver. Mas, no caso, né, quando você falou, né, auxilia a fonte da vida a assimilar o eterno alimento, você estar preparado exatamente para essa alimentação que vem, você mesmo ser o seu produtor do seu próprio alimento através do pensamento. Bom. Diante do que a Pamela comentou aí, sobre o alimento mesmo, foi uma coisa de bastante reflexão nossa dentro da casa, quando chegou para nós essas informações, né? Que tudo é evangelho. E como nós sempre estamos querendo sair meio de lado, né? E quando a Marília comenta aqui, quando ela não está boa, com os pensamentos agitados, ela não gosta nem de ir para a cozinha. Porque hoje nós sabemos que esses pensamentos agitados, esse pensamento ainda em construção, podem ir para o alimento, que ela vai passar para os netos, que vai passar para mim, vai passar para a filha e para o genro. Então, ela, antes de vir para a cozinha, para o fogão, ela precisa necessariamente tentar coordenar os pensamentos ainda confusos dentro da cabeça para depois vir para cá. E ela leva a sério essa parte aí, né? E ontem diante dessa explanação dela, aí nós compramos ontem uma marmita de feijoada, eu e ela. E eu já abri a marmita, né? Já tirei uma parte, ela tirou a outra e tal. Aí ela lembrou, falou, nossa, quantas pessoas, né, trabalharam para tudo esse tipo de proteína ter chegado até nós aqui, né? Então ela foi lembrando, né, que aquele que semeia, e eu vivo no meio, e agora vamos começar uma safra de amendoim aí, e é um trabalhão. As pessoas que não compreendem já vê o amendoim na casa dentro do saquinho, não tem noção o que é construir o amendoim, gerar uma lavoura de amendoim. O trabalhão, o maquinário pessoal, a colheita, o transporte, e depois o secamento, quais que vão para ser amendoim para ser comido, quais que vão ser o amendoim que vai para óleo. Então, a pessoa tendo essa noção, quando você agradece, como nós agradecemos ontem, a marmita de feijoada, aquela comida, ela a essência dela, os princípios ativos dela, é agitado com mais força. Então, ela vai nutrir mais quem se alimentar dessa por esse sentimento de gratidão.
E diante desse conhecimento que nós adquirimos lá, alguém sempre tinha lá um ou outro que fazia comida para comer durante a semana inteira. Né? Mas ela falou, não, eu não vou mudar meu jeito de ser. Eu vou pegar a comidinha congelada lá e vou agradecer a Deus e vou tentar buscar o máximo dela lá. E o Sebastião foi até meio rigoroso, falou, se for por uma necessidade mesmo dessa pessoa, ele ter a comida congelada para a semana inteira, diante do pouco tempo entre a limpeza, o cuidado, e tudo bem, tem seu valor. Mas se for só por conforto ou para não sujar a cozinha, ainda lembro bem que ele falou, você ter aquilo lá e jogar numa micro-ondas, que hoje quem usa o micro-ondas é porque não vê a internet. Vários médicos, né? Começou com o Lair, mas não é só o Lair, né? Ele é bem polêmico, mas outros médicos indicando o que um forno, né, desse tipo aí, um micro-ondas desse, é capaz de fazer com a comida. Você se alimenta de seres mortos, não é de seres energeticamente já pelo congelamento diminuído, não, seres mortos. Então a gente tem que analisar isso aí, né? E se esforçar para a mudança, porque não é fácil mesmo, não. Exatamente, nós criamos comportamentos, né, na nossa vida, hoje em dia, de muita pressa em tudo, né? E algo que a gente não tem que ter pressa, meu irmão, minha irmã, é no alimentar-se, né? Para fazer toda a sua reconstituição, regeneração. Nós também estávamos falando antes de entrarmos na live sobre o rabo da lagartixa, né? De pedir auxílio à lagartixa para regeneração. E como que eu me regenero nas minhas células, nos meus átomos, né, em tudo que compõe meu corpo físico, para me aliviar, às vezes, de situações aí que eu mesma construí, né, e aí como que eu faço isso se eu não tenho respeito e amor, né, por tudo que há, né? Se eu ainda não compreendo que tudo vem no vínculo desse amor divinal, né? Então, para que eu possa sorver esse amor divinal em todo um processo alimentar, né, é necessário que nós tenhamos consciência disso, né? E ali vive o Evangelho de Jesus. Para nós fazermos o fechamento, para a próxima semana a gente dá continuidade, né? A próxima frase. Nós vamos aqui agradecer a sua presença, gratidão por tudo, que Jesus ilumine a sua alma, que essa mensagem de hoje possa fazer com que eu agora, no seu almoço, daqui a pouco, você olhe para aqueles alimentos e tenha uma visão diferente, né, de tudo, e possa sorver esse energismo divino, né, e que esse energismo divino se transforme em seu corpo, em vitalidade, em coragem, em força, em amor divino também para se expandir através das suas atitudes. Muita paz, agradecemos a sua presença. Vou pedir para a Pâmela dar o seu tchauzinho e o seu Luiz também em seguida. Primeiro o Luiz, depois tem recados. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando, lembrar aqui, como a Adriana lembrou, né, começou com o santo, né, soberano e primoroso, criador todo-poderoso, fonte de vida, e aí chega na próxima frase que eu vou estudar, que eu achei muito bacana, Senhor de misericórdia. É quase que eu falei, puxa vida, eu cresci ele, joguei ele lá em cima, vi o tamanho, largura, tudo imensurável, infinito, de repente eu peço, Senhor de misericórdia, ensina. Quer dizer, aí chega a humildade que a coisa falou, né? A próxima frase vai ser bem importante, porque chega a hora da humildade daquele aprendiz que fala, Senhor de misericórdia. Muito obrigado a todos. Eu vou terminar com uma historinha e vou terminar com um convite. A historinha é o seguinte: hoje a criança deve estar na adolescência.
O Sebastião conta que eram 3 irmãos e estava na hora da refeição e a criança, vamos agradecer, a família, né? Vamos agradecer. E todo mundo fazia a sua prece. Aí a criança de 3, 4 anos, valeu comida, valeu comida. E aí o recado é o seguinte: hoje o Sebastião ele vai começar, né? Ele vai continuar falando, né? Sobre o princípio inteligente e a sua evolução, e ele vai trazer para a gente o que Miramês fala sobre as questões que ele já trabalhou nas aulas anteriores, e ainda vai trazer o complemento com Joana de Ângeles, e na outra semana ele vai expandir mais o conhecimento com Joana de Ângeles. Então, aguardamos, né? O programa está gravado, mas vale muito a pena não só apenas prestigiar, mas também estudar e vivenciar todo esse manancial de forças trazido pelo projeto Despertar da Consciência. Eu só esqueci de dar o bom dia hoje para o pessoal que está assistindo, né? Bom, Pamela, bom dia aí a nossa amiga e irmã Marília Aparecida, né? A esposa do nosso irmão, está lá em Três Lagoas. A Shirley deixou o seu bom dia para todos nós. A Lúcia Parra. A Cecília Bianchi, muito bom dia. Também temos o bom dia da Amanda Piton. A Iva Naide também está em Sabino, São Paulo, bom dia. Que o amor seja o solo onde cresçam nossas ações. E a Maria de Fátima deixou aqui, né? Amo este estudo e a todos que faz o programa. Gratidão, né? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.